Nós estamos aí nos aproximando da celebração da Páscoa, um evento extremamente importante para nós cristãos, onde nós aqui celebramos a vitória de Cristo na cruz. E hoje, então, eu quero falar um pouco sobre a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho da cruz, que foi pregado pelo apóstolo Paulo. Primeiro, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, e vamos ler os versos 1 e 2, depois os versículos 9 e 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 1 e 2, depois os versos 9 e 10. Diz assim, Atos capítulo 18, versículos 1 e 2, e os versos 9 e 10. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Esse é o primeiro texto que eu quero ler, eu vou explicar, e depois nós vamos para o outro texto, onde é de fato a mensagem. Aqui nesse texto de Atos 18, meus irmãos, está narrando para nós a ida do apóstolo Paulo para a cidade grega Corinto. Paulo estava na cidade de Atenas, uma cidade também grega, e agora ele vai para a cidade de Corinto. Mas antes dele partir para a cidade de Corinto, no verso 2 diz que ele se encontrou com um casal de judeus. Esse casal de judeus chamado Áquila e a sua esposa Priscila estavam em Roma, na Itália. O imperador romano chamado Cláudio havia baixado um decreto, e esse decreto é expulsar todos os judeus daquela região de Roma. Então, é isso que é narrado aqui. O apóstolo Paulo, a princípio, ele fica até preocupado, porque ele vai sair de uma cidade, Atenas, para uma outra, tanto Atenas como Corinto, duas cidades gregas, onde a prática daquelas pessoas que moram ali era cultuar vários deuses. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Atenas, que é o nome da cidade, leva também o nome de uma deusa da mitologia grega, a deusa da guerra chamada Atenas. E os gregos cultuavam muito Atenas, Poseidon, deus do mar, Zeus, Apolo, Afrodite e outros deuses da mitologia grega. Paulo, então, fica preocupado. Agora vou sair de uma cidade e vou para uma outra cidade. E aí, nessa preocupação, nessa angústia, o Senhor Jesus fala a Paulo numa visão, num sonho, numa manifestação que nós podemos chamar de cristofania ou teofania. Diz assim o verso 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo estava preocupado, o Senhor então fala a Paulo para acalmar o coração dele, e diz para Paulo não temer. E aí o Senhor vai dizer por que Paulo não deve temer.
O Senhor diz a Paulo: porquanto eu estou contigo e ninguém ousarás fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. A ideia é, eu tenho muitos eleitos nessa cidade. Isso aqui é extremamente importante, irmãos. Nós não sabemos, como Paulo também não sabia, quem eram os eleitos na igreja, lá na cidade de Corinto. Mas os eleitos existem. Nós não sabemos quem são os eleitos aí fora, mas eles existem. Então a função nossa é pregar o Evangelho, a mensagem da cruz. Porque quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, aquele que é eleito ouvirá. E aí, como dizia os puritanos, a mensagem do Evangelho, quando é pregada, e para saber se essa pessoa que ouvir é um eleito, é quando a mensagem não para apenas no ouvido, mas desce também para o coração. Quando a mensagem para apenas no ouvido, esse não é um eleito. Mas quando a mensagem chega ao coração e desce ao ouvido, esse sim é um eleito, porque esse aí vai crer na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho. E aí agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. E nós vamos ler os versos de 1 a 2. Veja o que o texto diz aí. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 1 a 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo informa aqui é que ele foi chamado para ser apóstolo, mas foi chamado pela vontade de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é extremamente importante falarmos sobre isso. Há hoje uma febre no nosso meio, no tempo que nós vivemos, onde qualquer um está se declarando apóstolo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não existe mais apóstolo. Qualquer um que se declarar apóstolo hoje não é apóstolo de verdade. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? O dom apostólico, esse cessou. Ficou apenas para os 12, mas o apóstolo Paulo, que ele fala que ele é nascido fora de tempo. É o menor dos apóstolos, que ele perseguiu a igreja de Deus. Então, Paulo aqui está dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo, não segundo a vontade dele, não é da imaginação dele, na cabeça dele, eu agora acordei e quero ser apóstolo. Não, Deus o chamou. E para ser apóstolo, para se considerar apóstolo, uma das coisas é ter caminhado com Cristo, ou então ter visto Jesus ressurreto. Paulo, ele não caminhou com Cristo, mas ele viu Cristo ressurreto. Cristo chamou ele lá na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí você conhece aquela história onde narra ali a conversão do apóstolo Paulo. Então ele foi chamado diretamente pelo Senhor para uma missão: ser apóstolo. E como eu disse, Atos 18 narra lá que Paulo estava na cidade de Atena e agora ele vai para outra cidade, a cidade vizinha, cidade de Corinto. E aí Paulo diz no versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamado para sermos santos. Paulo diz que quando nós somos convertidos, nós somos transformados pelo Evangelho, nós somos santificados, e diz mais que nós somos chamados para sermos santos, ou seja, separados.
Não há nada, meus irmãos, de especial. Agora somos melhores. Não. A ideia é que nós fomos chamados por Cristo, fomos regenerados, tivemos nossos pecados perdoados, agora nós precisamos viver de maneira que glorifique ao Senhor. E qual é a maneira que glorifique ao Senhor? A santidade. A santidade. Por isso Paulo fala aí. E aí, a partir do versículo 17 de 1 Coríntios, nós temos então a introdução da mensagem do apóstolo Paulo. A mensagem de Paulo é os versos 18 a 25. O versículo 17 é a introdução dessa mensagem. E Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. É importante a gente dizer, meus irmãos, que quando Paulo diz, porque não me enviou Cristo para batizar, isso não significa que Paulo não batizou ninguém. Paulo mesmo diz que ele batizou algumas pessoas, talvez menos pessoas do que os outros apóstolos, mas ele batizou. Mas o foco do apóstolo Paulo é falar da cruz de Cristo, da mensagem da cruz. E aí então, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo começa então a pregar o seu primeiro sermão na cidade de Corinto, quando ele chega então nessa cidade grega. Paulo então diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, o apóstolo Paulo apresenta no texto que lemos argumentos que mostram que a mensagem da cruz causa repulsa, tanto para judeus como para gregos. Alguns não aceitam por alguns motivos, outros por outros motivos. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é a mensagem da cruz? E aqui, meus irmãos, pelo menos 3 coisas que Paulo afirma serem características desta mensagem. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz é escândalo para os religiosos. Essa é a primeira informação que o apóstolo Paulo traz aqui. Veja o que diz aí o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Percebam, meus irmãos, que para os judeus o que importa é a sabedoria humana, assim como para os gregos. A diferença entre os judeus e gregos é que os judeus observam esta sabedoria através da lei das Escrituras revelada, enquanto os gregos buscam tão somente a razão da filosofia. É por isso que Paulo diz assim, aí no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E aqui é interessante, irmãos. Os judeus esperam sinais milagrosos para crerem que o Messias está entre eles. E isso aqui, meus irmãos, não é algo
novo. Por que não é algo novo? Na época que Jesus estava pregando o Evangelho, os judeus também pediram sinais. Em nossos dias, ainda hoje, há judeus que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, que também pedem sinais. Eu quero que me prove que esse aí de fato é o Messias, que esse aí de fato é Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ao chegar na cidade de Corinto, ele vai se deparar com judeus e com gregos, e Paulo vai enfrentar problemas aqui que Cristo enfrentou também. Por exemplo, abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 38 a 40. Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versos 38 a 40. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 40. Vejam que os religiosos da época chegaram para Jesus. Versículo 38 diz assim: então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Percebam, meus irmãos, que Jesus aqui está enfrentando uma situação que Paulo enfrentou. Jesus, quando Paulo pregou na cidade de Corinto, Jesus já havia morrido, ressuscitado, já foi assunto aos céus. Mas a mesma situação, a mesma dificuldade, o mesmo problema que Paulo está enfrentando, Jesus enfrentou. No período do apóstolo Paulo, os judeus pediram sinais. Aqui, com Jesus, os judeus, os religiosos, também estão pedindo sinais. O verso 38 diz aí: então alguns escribas, os religiosos, escribas e fariseus, replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. E o verso 39 diz: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Aqui é interessante. Jesus, ele vai pegar o exemplo da história de Jonas e vai aplicar para ele. O texto diz assim, no versículo 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A ideia é o seguinte: vocês estão pedindo sinais? Então eu vou dar um sinal para vocês. E aí ele vai usar o exemplo de Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que é o coração da terra? O coração da terra, ali nessa linguagem figurada, é onde o local que Jesus foi sepultado. E lá ele ficou 3 dias. Não foi no 3º dia que ele ressuscitou? Então, o que Jesus está usando a história de Jonas e aplicando para ele. Vocês estão pedindo sinais? Então eu vou dar sinal. O sinal é: Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre. Eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então veja que interessante isso, meus irmãos. Como Jesus chama aqui os escribas e fariseus. Veja aí que Jesus diz: geração má e o que mais? Qual geração? Adúltera. E eles não recebem o que pedem, pois seus corações não possuem a verdadeira motivação. Eles desejam evidências do poder divino vindo de Jesus para crerem nele, mas se possuíssem intimidade com Deus, se lembrariam que a própria palavra já seria suficiente. Por que seria suficiente? Porque o Antigo Testamento, meus irmãos, fala sobre Jesus. Há uma série de textos que falam a respeito do Messias. Mas como eles são gerações, como diz aqui o Senhor Jesus, geração má e adúltera, não creem no que Jesus está pregando. E é essa situação que Jesus passa, o apóstolo Paulo também vai enfrentar.
quando ele chega, então, lá na cidade de Corinto. Volte lá a sua Bíblia para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Então veja que, versículo 22, Paulo passa aí, porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedorias. E é interessante que também o Paulo fala aqui, nessa mensagem, que Cristo é escândalo para os judeus. É interessante aí, meus irmãos, porque essa palavra aí, escândalo, em grego significa pedra de tropeço. Esse é o significado desse termo aí, escândalo, usado aí pelo apóstolo Paulo. Ou seja, aqueles mestres da lei, escribas e fariseus, grandes conhecedores, viriam a tropeçar ao encontrar com Cristo, visto que aquele que não recebe o Senhor no seu coração já está condenado. Ainda hoje, meus irmãos, viver debaixo da graça de Deus é escândalo para muitas pessoas. Quer ver um exemplo? Você chega numa roda onde só você é crente. Onde só você é crente. E aí você começa a falar de Jesus. E aí quando você começa a falar de Jesus, o Evangelho de Cristo, o cristianismo traz também a ideia da ética cristã. E aí isso aí vai mexer com muitas pessoas. Porque quando você fala a respeito de Jesus, toca uma série de coisas na vida do homem. Se ele está vivendo em adultério e falar sobre Jesus, Jesus condena o adultério, isso é pecado. Mas falar que adultério hoje é pecado, para muitos isso é um escândalo. As pessoas olham para você e parece isso aí é do passado, é antigo, é beato. Por quê? Porque Cristo traz escândalo. Ou seja, a mensagem de Cristo traz escândalos para aqueles que não querem nada com o Senhor. E aí essa mensagem se torna para eles uma pedra de tropeço. Isso é interessante, meus irmãos. Porque se a mensagem da cruz é escândalo para os religiosos, ela também é loucura para os descrentes. Verso 23 nos diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Veja que interessante isso. Os gregos se tornaram famosos pela sua busca ao conhecimento, pela filosofia. A própria palavra e filosofia descreve qual era a inclinação deles, o amor à sabedoria. Para os grandes sábios, a palavra da cruz não seria nada menos que uma tolice. Merecia todo escárnio, zombaria. E Paulo, meus irmãos, enfrentou isso. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 26, versículo 24. Atos capítulo 26, versículo 24. Atos capítulo 26, verso 24. Olha o que diz aí. Olha o que diz o verso 24 de Atos 26. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo foi para o local para ser ali confrontado diante do rei Agripa. E aí ele vai usar o testemunho dele, do que Jesus fez na vida dele, como defesa. Ou seja, Paulo vai pregar para aquelas pessoas. E alguém ali sentado, ouvindo a defesa de Paulo,
ergue a voz e grita: está louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar. Por que fazem isso? Paulo, meus irmãos, todos os irmãos aqui conhecem, sabem que Paulo foi um grande erudito. Estudou aos pés de Gamaliel. Paulo falava mais de um idioma. Então ele se debruçava diante dos textos bíblicos, conhecia bem o Antigo Testamento e outros textos mais. E aí quando ele começa a falar de Jesus, começa a falar o que Jesus fez na vida dele, o que o Evangelho fez na vida dele, que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu a morte, que Cristo veio para salvar, alguém gritou e disse: é louco, você está louco. Irmãos, em nossos dias também é assim. Quando você está andando por aí, conversando com algumas pessoas, e começa a falar a respeito de Jesus Cristo, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que veio para perdoar pecados, muitas pessoas também vão te chamar de louco. Que loucura é essa? Como que é isso? Morreu, acabou. Porque essa ideia de morreu, ressuscitou, isso é loucura. Isso entra em parafuso da ciência. Eles te chamam de louco. Jovens cristãos que estudam na universidade e falam do Evangelho, falam de Cristo, muitos lá chamam esses jovens de loucos. Você na sua vizinhança, falando de Jesus Cristo, falando o que Cristo fez por você, da transformação que o Evangelho faz, muitos vão te chamar de loucos. E Paulo aqui não é diferente. Ele está pregando o Evangelho, está falando de Jesus Cristo, e aí então começam a zombar dele, começam a chamar ele de louco. Volta a sua Bíblia, lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Os gregos, meus irmãos, viviam assim também. O verso 23 de 1 Coríntios 1 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quem são os gentios aqui? Os gregos. Os coríntios viviam em um local, meus irmãos, de grande busca pela filosofia. Os reconhecidos mestres da época, admirados por suas palavras e por seus pensamentos, esses se consideravam que falar de Cristo não seria algo digno de confiança, mas apenas de humilhação e descrédito. Como assim? Um homem que se declarou Salvador, que ressuscitou o terceiro dia, um homem que viveu num lugarzinho chamado Nazaré, de pouca importância. Então falar de Cristo dentro de uma cultura onde a filosofia, os filósofos ali estão ali o tempo todo orientando as pessoas, era meio que descrédito. Era assim que Paulo viveu. E era assim que Paulo teve que enfrentar. Pessoas, meus irmãos, que buscavam razões para a existência nesse mundo, são incapazes de descobrir a resposta por si mesmo. E os filósofos gostavam de fazer isso. Nada, meus irmãos, muito diferente dos dias de hoje. Na verdade, hoje ainda está pior. Ainda que a esperança da salvação em Deus tenha chegado a muitos povos, o que se vê é uma mistura de filosofias e conceitos desconsiderados que não chegam a lugar algum. Mas apesar disso, meus irmãos, há uma esperança. E Paulo sabe que tem uma esperança. Pois a mensagem da cruz não é deste mundo. Ela é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja o que diz o versículo 24 e 25. Mas
para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja que interessante. O apóstolo Paulo diz no versículo 24: mas para os que foram chamados. E aqui, meus irmãos, nós vamos lembrar da visão que Jesus havia dado a Paulo. Lembra lá no texto de Atos 18? Ele sai da cidade de Atenas, vai para a cidade de Corinto. Ele está preocupado porque vai lá para uma cidade completamente idólatra, como Atenas também, mas talvez Corinto ainda fosse mais. E aí o Senhor acalma o coração de Paulo dizendo desta forma: não temas, pelo contrário, não fales. Não, fala e não te cales. Ele diz: porquanto estou contigo, a ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E aí, quando Paulo prega a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho da cruz, ele diz aí no versículo 24: mas para os que foram chamados, ou seja, gregos e judeus, que ouviram a mensagem do evangelho. Essa mensagem do evangelho chegou ao ouvido e desceu ao coração. E aí então esses creram em Jesus. Irmãos, por que é importante para nós, como igreja, pregar o evangelho? Porque a mensagem não é nossa, é do Senhor. Paulo diz que é poder e sabedoria de Deus. Se é poder e sabedoria de Deus, nós apenas somos instrumentos nas mãos dele para transmitir a mensagem. Por isso que eu e você, que todos nós, que a igreja do Senhor, tem essa missão importante, que é pregar o evangelho. Mas como você vai experimentar o poder e a sabedoria de Deus se você não anunciar o evangelho? Se você não pregar o evangelho? Se você passar um ano todo sem falar de Jesus para pelo menos 2 ou 3 pessoas? Meu irmão, minha irmã, a igreja foi chamada para isso. Paulo chega aqui na cidade de Corinto, uma cidade onde cada local, cada região, cada lugar que ele caminhava para aquela cidade, ele encontrava um templo pagão dedicado a um deus da mitologia grega. Cada esquina que Paulo andava, chegava, ele via um filósofo falando a respeito de sabedoria humana. E para os filósofos gregos, salvação não era por meio de Cristo, mas por meio do conhecimento. E esse conhecimento não era para todos, era para alguns. Só alguns vão conseguir ser salvos através da sabedoria. E aí Paulo, então, chega a pregar a mensagem da cruz. Para falar que essa sabedoria não vem de homem, mas vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que foi à cruz para morrer por pecadores. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor Jesus não tem outra mensagem a não ser pregar a mensagem da cruz. Nós fomos chamados para isso. Para falar do evangelho da cruz, do evangelho da redenção. Você não foi chamado para falar de você mesmo, mas foi chamado para falar de uma pessoa, e essa pessoa é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, chamado Jesus Cristo. É isso que Paulo faz. Paulo aqui não quer ficar falando dele, não quer ficar pregando sobre ele, não. Ele está nessa cidade e ele crê que foi o Senhor quem conduziu para cá, então eu preciso falar da mensagem da cruz. Porque foi Jesus quem morreu por vocês, e não eu, Paulo.
Então, meu irmão, minha irmã, essa é a função nossa. Quando a igreja de Cristo Jesus em Catarsone abraçar de forma firme essa ideia da mensagem da cruz, tenho certeza, meus irmãos, que os eleitos virão. Porque é a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor, é o que nós acabamos de cantar ainda há pouco, do amor incondicional. Por que o amor incondicional? Porque os méritos é todo para Cristo, tudo para o Senhor. Deus amou você quando eu e você éramos pecadores, miseráveis, inimigos de Deus. Por isso é o amor incondicional. É um amor que não é mérito humano, mas é mérito todo para Cristo. E o que nós cantamos? Um amor que não tem fim. Por que isso? Porque o profeta Jeremias diz que Deus nos amou com amor eterno, um amor que jamais vai acabar. Essa é a mensagem que Paulo está pregando aqui. A mensagem da cruz, a mensagem da redenção. Nós, como igreja do Senhor Jesus, fomos chamados para isso. Meu irmão, minha irmã, você que já foi alcançado pela graça e entendeu o que Cristo fez por você na cruz, você não pode passar o ano todo sem falar de Jesus, pelo menos para uma ou duas pessoas. As pessoas precisam ouvir sobre Cristo. As pessoas estão ouvindo uma série de coisas de muita gente. Mas poucos estão se falando sobre Cristo. E hoje, meus irmãos, é algo tão sério que chegamos ao ponto de pregar o Evangelho para pessoas que já estão há muitos anos na igreja. Porque, infelizmente, nós vivemos dentro de um contexto que nós temos pessoas que estão anos dentro da igreja, mas que nunca entenderam a mensagem da cruz. Nunca. Então nós chegamos num ponto onde nós precisamos pregar até mesmo para aqueles que estão há muitos anos na igreja sobre salvação. Porque pode ser que tenhamos pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas que nunca foram salvos por Cristo Jesus. Por isso que a mensagem do Senhor é importante. Você e eu, nós, precisamos vir para cá, não para ouvir mensagem para massagear o seu ego, o seu coração. Não. Você precisa vir para cá entendendo que a mensagem do Evangelho será pregada. E Cristo está chamando você, a mim, está chamando a todos nós para vivermos uma vida que glorifique o nome dele. E para isso nós precisamos anunciar a mensagem da cruz. Às vezes, a gente escuta falando assim, não, a igreja é um hospital. Deixa eu ver onde eu encontro isso. Não tem isso. Os apóstolos nunca disseram que a igreja é um hospital. Os apóstolos disseram que aqui é um ajuntamento solene, onde que nós, quando nós nos reunimos aqui, estamos com um único propósito, que é pregar o Evangelho, que é anunciar Jesus Cristo. Igreja não é ONG. Igreja não é ONG. Nós ajudamos pessoas que precisam. Sim, é importante. Mas essa não é a principal função da igreja. Evangelizar é algo também extremamente importante. Mas essa também não é a principal missão da igreja. A principal missão da igreja é glorificar o Senhor, é adorar o Senhor. O nosso catecismo ensina isso. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre.
Você foi criado, como o nosso presbítero Renan falou aqui. Não foi para criar família, para casamento, nada disso. Você foi criado por Deus para viver para a glória. Casamento, construir família é consequência da sua adoração como Senhor. Mas não é o seu alvo principal. O seu alvo principal é a mensagem da cruz. Porque é através da mensagem da cruz que pessoas são convertidas. É através da mensagem da cruz que o Senhor é glorificado. Por isso que nós fomos chamados. Paulo diz que nós somos embaixadores. Então, se você crê no Senhor Jesus, nasceu de novo, foi transformado, você agora ganhou uma função na igreja. Ah, pastor, estou tanto tempo na igreja, não tenho uma função na igreja. Você tem, irmão. Você é um embaixador. Você foi chamado para proclamar o Evangelho. Você foi chamado para proclamar o ministério da salvação. Você foi chamado para proclamar a mensagem da cruz. E para ser proclamador da mensagem da cruz, meu irmão, minha irmã, você não precisa do ofício, do cargo. Pastor, presbítero, diácono, você não precisa. Basta você abrir a sua boca e falar de Cristo Jesus. Se você recebeu Cristo como Senhor Salvador, agora a sua missão como transformado pelo Evangelho, você tem que compartilhar. Porque esse que um dia pregou para você, lá no passado, compartilhou o Evangelho com você. Você hoje está aqui, se reunindo nessa assembleia, nesse culto dedicado ao Senhor, porque o Evangelho da cruz fez sentido na sua vida. Porque se não fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui. A nossa natureza humana não quer Deus. Paulo diz que nós somos inimigos de Deus. Então nós estamos aqui por pura graça e misericórdia do Senhor Jesus. Por isso que todo mérito é para Cristo. Paulo entendeu muito bem isso. Por isso, quando ele chega nessa cidade de Corinto, uma cidade famosa, a cidade dos filósofos, ele não quer aqui ser igual um dos filósofos, falar sobre sabedoria humana. Não, ele veio para falar sobre a sabedoria de Deus, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque é o poder de Deus e a sabedoria de Deus quem transforma o homem. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a mensagem da cruz ainda está bem viva e atuante. Instrumento de Deus para a transformação de corações rebeldes em filhos, recebidos para viver uma vida de piedade, redenção, perdão e salvação. Nossa missão é mostrar que esta mensagem é muito relevante e urgente, por mais difícil que pareça. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.